Sejam bem-vindos, meus queridos alunos, para mais uma aula. E hoje a nossa aula é de língua portuguesa e nós vamos trabalhar com o tema de antônimos e sinônimos. Hoje a gente vai conhecer, vai aprender e realizar algumas atividades sobre esse conteúdo. Espero que vocês gostem. E agora nós vamos para a nossa rotina da semana. Então vocês peguem um caderno de língua portuguesa e escrevem lá no caderno: Escola Municipal Governador Jaime Canete Júnior, e nós estamos no mês de novembro, tá bom? Então vocês escrevem aí e logo embaixo vocês escrevem também antônimos e sinônimos, que é o tema da nossa aula hoje. Então, para nós iniciarmos a nossa aula, vamos relembrar a nossa rotina, que é o semáforo do comportamento. Esse semáforo do comportamento tem o verde, como eu já expliquei, o amarelo e o vermelho. Então, o que nessa semana a gente tem que sempre ficar aonde? A gente tem sempre que ficar no verde, na corujinha verde, não no amarelo e nem no vermelho. Porque vocês sabem que o amarelo já é, porque tá um pouquinho, que tá quase chegando lá no vermelho, e o vermelho é que tá um pouquinho abaixo do nosso nível, que é lá em cima no verde. Então vamos sempre cuidar pra gente ficar sempre no verdinho e continuar a nossa semana bem alegre e bem com bastante aprendizagem. Então eu quero perguntar pra vocês: vocês sabem ou já ouviu falar sobre o que é antônimos e sinônimos? Se vocês já ouviram falar, a gente vai conversar um pouquinho mais sobre o que é. Se vocês nunca ouviram falar, então a gente vai aprender agora nessa aula sobre o que é antônimos e sinônimos, tá bom? Então vamos comigo, prestem bastante atenção, que agora eu vou explicar o nosso conteúdo de hoje e vocês prestem muita atenção para ficar gravadinho na memória, tá bom? Então vamos começar falando sobre o que é sinônimos. Sinônimos são as palavras que possuem um significado semelhante, que possuem o mesmo sentido, um sentido parecido com a outra palavra. É aquela que está com o mesmo nome ou que está com um nome semelhante. Alguns exemplos de sinônimos podem ser apresentar e expor. Apresentar é a mesma coisa que expor. Agora, outros exemplos de sinônimos também é belo e é bonito. Uma pessoa bela é uma pessoa bonita. Então, possuem o mesmo significado. Vamos outros também. Saboroso e delicioso tem o mesmo sentido. E também tem carinho e afeto. Longe e distante. Carro é automóvel. Também essas palavras também possuem o mesmo sentido. Enxergar e ver também tem o mesmo sentido, o mesmo significado. Então, sinônimos são aquelas palavrinhas que possuem o mesmo sentido, o mesmo significado, um sentido parecido. Agora nós vamos falar um pouco sobre o que é antônimos. Antônimos são aquelas palavras que possuem um significado exatamente opostos um do outro. A palavra antônimo significa aquele que possui um nome oposto com a outra palavra. Então, vamos fazer alguns exemplos de antônimos. Aberto e fechado. Então, eles possuem um sentido oposto. Então, se está aberto, é fechado. Alto é baixo. Então, antônimos é as palavras que possuem sentidos opostos. Vamos falar mais um exemplo. A gente tinha falado que sinônimos, belo e bonito, possuem o mesmo significado, porque são sinônimos. Agora, em antônimos, bonito, o antônimo de bonito é feio.
O antônimo de doce é salgado. O antônimo de amor é ódio. O antônimo de duro é mole. E simpático é antipático, é uma pessoa que ela não é simpática. Sozinho, o antônimo de sozinho é acompanhado. Então vamos sempre lembrar que sinônimos são as palavras que têm sentidos parecidos. E antônimos são as palavrinhas que possuem sentidos opostos. Então, vocês conseguiram entender um pouquinho sobre o que é antônimos e sinônimos? Então, essa é muito importante da gente sempre aprender, sempre conhecer, porque a gente sempre utiliza no nosso dia a dia e às vezes a gente nem percebe que é antônimos e sinônimos. Então, como foi falado ali, que eu já expliquei para vocês, nos sinônimos a gente tinha falado que belo, o sinônimo de belo é bonito. Então, sinônimos é as palavras que têm sentidos parecidos, com o mesmo significado. E depois a gente falou em antônimos, a palavrinha bonita, que é feio. O antônimo de bonito é feio. Então, antônimos é as palavras que possuem significados opostos. Então, a gente tem que sempre lembrar: antônimos, significados opostos; sinônimos, significados parecidos, tá bom? Então, agora que a gente já conversou um pouquinho sobre esse conteúdo, agora a gente vai fazer uma atividade, tá bom? Aí, depois dessa atividade, a gente vai realizar um ditado, tá bom? Vai ser bem legal. Então, vamos realizar a nossa primeira atividade. Então, para a nossa primeira atividade, vai estar aparecendo aqui do ladinho para vocês, vai estar escrito assim: antônimos. Aí, vocês estão vendo aí que tem um desenho. Então, em cima desse desenho está escrito uma pequena frase, que está escrito assim: antônimos são palavras com sentidos opostos. Só para vocês lembrarem. Então, antônimos, palavras com sentidos opostos. Aí tem o desenho, que tem o desenho do dia e o desenho da noite. Então, já dá para dar uma lembradinha, né? Antônimos, sentidos opostos, dia e noite. Aí embaixo tem a primeira atividade, a primeira questão, que está escrito assim: dê um antônimo. Então, vocês vão ver as palavrinhas que está escrito aí e vão dar o antônimo. Então, vamos lá, vou fazer algumas com vocês para vocês irem aprendendo mais, tá? Então, lá na primeira, a letrinha A está escrito assim: alto. Então, vamos pensar um pouquinho. O antônimo, que é sentido oposto de alto, é o quê? O antônimo de alto é baixo. Então, alto lá em cima, o antônimo, que é sentido oposto, é baixo lá embaixo. Então, vocês vão escrever baixo, tá bom? Então, assim por diante. Aí tem a letrinha B, que está escrito pequeno. Então, vocês vão ver. O antônimo de pequeno é o quê? Então, vocês vão escrever. Eu fiz só a primeira com vocês. Vocês vão fazer as outras, tá bom? E eu vou ler aqui o resto das palavrinhas que está escrito. Tem pequeno, a letrinha C é devagar, a letrinha D é claro, a letrinha E é fácil, certo, a letra G é perto, H velho, I é tudo e J é início. Então, essas palavrinhas são as palavras que vocês vão colocar no quadradinho que tem aí do lado a resposta, tá bom? Aí vocês fazem essa atividade e já a gente volta para corrigir, tá bom? Aí depois embaixo tem a segunda atividade, que é a segunda questão, que está escrito assim: você já aprendeu que sinônimos são as palavras que têm sentido parecido? Então, sinônimos parecidos. Vamos completar as frases usando sinônimos. Então, sinônimos são os sentidos parecidos, que são semelhantes. Então, lá tem uma menininha e está escrito assim, tem duas frases e uma está incompleta. Então, está escrito assim: Beatriz acordou alegre. E embaixo está escrito: Beatriz acordou o quê? O que é o sinônimo que tem uma palavra que é parecida com alegre, que tem o mesmo significado? Ah, hoje eu estou alegre.
eu estou feliz hoje. Então, feliz é um sinônimo de alegre. Então, eu já dei a resposta da primeira e vocês vão fazer as outras igual à primeira questão, tá bom? Então, depois ali tem também um menininho segurando um aviãozinho. Então, está escrito assim: João é muito engraçado. E embaixo está para vocês completarem. João é muito... O que é o sinônimo de engraçado? Vocês vão colocar aqui embaixo. E depois a outra frase tem uma menininha comendo e está escrito assim: Bruna comeu um bolo gostoso. Então, Bruna comeu um bolo. Qual que é o sinônimo de gostoso? Vocês vão... Que sinônimo é uma palavrinha que é parecida com gostoso. Então, vocês vão escrever aqui. E depois tem um menininho e está escrito assim: hoje Vitor está tranquilo. Então, eu estou tão tranquila hoje. Então, embaixo, hoje Vitor está... Uma palavrinha que parece com tranquilo, que tem o mesmo significado. E depois tem um anjinho ali do ladinho. Então, está escrito assim: anjinho voa muito ligeiro, muito ligeiro, ele vai bem rapidinho. Então, vocês vão colocar a resposta aqui, tá bom? Então, anjinho voa muito ligeiro. Anjinho voa o quê? Qual a palavrinha que é parecida com ligeiro? Então, vocês vão responder essas questões. E já eu volto aqui pra gente corrigir essa atividade, tá bom? Essa atividade, agora a gente vai corrigir ela. Então vamos lá, vocês verem se vocês acertaram, tá bom? Vai estar aparecendo aí para vocês também a resposta. Então é assim, lá na primeira questãozinha do antônimo, a letra A, o antônimo de alto é baixo. Então o antônimo de alto, baixo. Vê se vocês acertaram. Se não acertou, já corrige aí. Na letra B, pequeno é grande. Na letra C, devagar, depressa. Na letra D, claro, o antônimo é escuro. Na letra E, fácil é difícil. E na letra F, certo é errado. O antônimo de certo é errado. Na letra G, perto é longe. Na letra H, velho é novo. Na letra I, tudo é nada. E na letra J, início é final ou fim, se vocês colocaram aí, tá? Então, essa já está respondida. Se vocês acertaram, vocês podem fazer um certinho aí, tá bom? Se vocês não acertarem, não tem problema. Só vocês estudarem mais um pouquinho e podem arrumar aí, tá bom? Agora a gente vai responder a nossa segunda questão, que era sobre sinônimos, que tem as frasezinhas e vocês teriam que colocar a resposta ali, que é sinônimos, que é parecido, as palavrinhas parecidas. Então, lá tinha: Beatriz acordou alegre. Então, Beatriz acordou feliz. Então, vocês escrevem aí. Se vocês acharam outra palavrinha que também tem o mesmo significado que alegre, se estiver correta, não tem problema também, tá? Aí depois tinha lá: João é muito engraçado. Então, João é muito divertido. Se vocês encontrou outra palavrinha que tem o mesmo significado que engraçado, não tem problema.
Aí embaixo tem: Bruna comeu um bolo muito gostoso. Então, Bruna comeu um bolo delicioso. Hoje, Vitor está tranquilo. Então, hoje, Vitor está calmo. Tranquilo, calmo. E depois, Anjinho voa muito ligeiro. Então, Anjinho voa muito rápido. Ele vai muito rápido, muito rápido. Então, essas são as respostas corrigidas, tá bom? Então, vocês veem se vocês acertaram. E agora, pessoal, a gente vai realizar um ditado. Um ditado, por que esse ditado vai ser importante para deixar no caderninho de vocês? Porque às vezes a gente acaba esquecendo um pouquinho do conteúdo que foi estudado. Então, é bom a gente deixar no caderno um pequeno textinho, um resuminho de tudo que foi estudado, para vocês sempre, opa, eu esqueci. Então vai lá no caderno, olha, lê de novo, para ver se vocês lembram de novo, para nunca mais esquecer. Então agora a gente vai realizar um ditado. Eu vou ir bem devagar para vocês conseguirem escrever, tá? E depois a gente vai finalizar a nossa aula, tá bom? Então, vocês, embaixo da atividade, vocês colhem essa atividade. A última que eu dei para vocês, que era o desenho lá do dia e da noite, vocês pintou e podem colar no caderno. Aí embaixo vocês vão escrever ditado, tá bom? E aí a gente vai começar. O ditado vai estar aparecendo aí na tela de vocês também. Para caso vocês não consigam acompanhar, é só vocês irem olhando que vai estar aparecendo escrito também, tá? Então vamos começar o nosso ditado. Escrevem ditado no caderno e vamos começar na próxima linha. Sinônimos. Os sinônimos são as palavras que possuem significado semelhantes ou iguais, como, por exemplo, belo e bonito. Antônimos. Antônimos são palavras que possuem significados opostos ou diferentes, como, por exemplo, bonito e feio. Agora que a gente já realizou nossas atividades, já falamos um pouquinho sobre o que é antônimos e sinônimos, esse conteúdo é bem interessante, bem legal. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham aprendido essa aula, esse tema de hoje, tá? E hoje a gente vai finalizar a nossa aula assim, tá? Espero que vocês tenham gostado, que vocês fiquem com Deus, se cuidem, tá? E até a próxima aula. Tchau, beijos!